E aí galera, bem? Prontos para mais um Contos de Halloween? Happy Halloween, 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 Happy Halloween, Stephen Sherlock. Bom, essa história, eu não sei se vocês conhecem a lenda, a morte é algo que a gente conhece, ou é alguém que faz, mas assim, eu conheço como a morte é algo que a gente conhece. Essa história veio numa cidadezinha. Se eu não me engano, eu acho que saiu um filme ou série, eu não lembro bem, porque faz tempo que eu assisti, tá? Mas eu acho que é um filme. Essa cidadezinha fica em Moscow, não é não. Não fica lá não. É a música que tá na cabeça. Já aconteceu com vocês de ouvir uma música e a música não sai da cabeça? É porque eu tava ouvindo Gengis Khan, Moscow, e a música vem, mas não é lá não. Eu sei que é uma cidadezinha que acontecia muitas coisas estranhas. Sabe, coisas assim bizarras mesmo. E não era só à noite não, era de dia também, tudo. Eu sei que aí o povo saiu, né? Aí virou uma cidade fantasma. Então eu sei, tanto é que no filme é um casal, se eu não me engano, um casal que compra essa cidadezinha, né? Pra poder fazer vídeos, pra ser youtubers, né? Coisa assim do tipo, pra viralizar. A diferença dessa cidade com as outras, por que ficou estranho? Porque assim, acontecia muitas coisas esquisitas, não era só à noite, sabe? Durante o dia, assim, não tinha momentos, não tinha hora certa, né? Porque muitos filmes de terror é sempre às 3 da manhã, porque é uma história católica, essas coisas assim do tipo. E nessa cidade não era qualquer hora. Tanto é que várias histórias, tinha uma história tinha um lago, aí foi lá que veio a lenda do monstro do Lago Ness, ou Lago Mess, sei lá, Nintendo, que seja. E tem a história do cara que esticava. Tipo assim, se você estivesse na rua, dependendo do horário, se esse cara aparecesse, ele começasse a esticar, se até o momento, assim, aí você tava na rua, correto? Você tava na rua. Aí ele tava assim, aí ele ia crescendo, assim. Aí se ele fechasse você e você ficasse embaixo dele, você morria. Tinha Aí tem o lago, né, que eu falei pra você que o lago era muito estranho. Tanto é que a história a morte é algo que você conhece, é desse mesmo cara que tava nesse lago. Tanto é que eles colocaram uma placa lá que era proibido nadar, essas coisas do tipo, porque eles não sabiam que momento podia ou não. E era um lago que tinha bastante peixe. E tinha pessoas que adoravam pescar. Tinha algumas pessoas que arriscavam como ele. Essa pessoa que contou a história que eu vou contar agora pra vocês sobre que a morte é algo que a gente conhece. Tanto é que ele não tem os dois braços. E aí todo mundo perguntava pra ele, né, como que ele perdeu esses braços. Aí ele falou pra mim, ó, pra mim. Eu sou antiguinho, eu sei, mas não tanto, tá, gente, não tanto. Aí ele contava, né, porque ele não tinha os dois braços. Aí ele contou porque que ele era teimoso. Ele foi nesse lago pra pescar, que ele viu um montão de peixe, porque é assim que ele atrai, né? O lago, ele é muito estranho. Ele atrai pessoas para poder entrar nele, ou para pescar, ou para nadar, porque era lindo. Ele falava assim, o lago era a coisa mais linda, realmente convidava. E é muitos turistas, até tanto é que, e outra coisa que é interessante, a gente fica achando ruim do politicamente correto agora, mas naquela época o politicamente correto já existia, era uma coisa bem agressiva, tipo assim, proibido nadar. Para vocês entenderem como era, o negócio era estranho mesmo. Assim, reza a lenda que aí foi um imigrante, ó, um turista foi lá, né? Tava um sol, tava quente de rachar, e aquele lago bonito, ele foi e nadou. Só que aí, aparente, assim, olhando, parece que o lago é raso. Por isso que eu falo que lá acontecia muitas coisas esquisitas mesmo. O lago parecia raso, então era tranquilo para nadar, mas quando você entrava era totalmente diferente. E nisso ele começou a se afogar. E aí ele começou a gritar, socorro, socorro, tô me afogando, e parece que passou um dos moradores lá e viu esse cara lá gritando, né, que tá se afogando. Aí ele gritou, ô, você não sabe que aí é proibido nadar? Ele, mas eu não tô nadando, eu estou me afogando. Ele falou assim, ah, tá, então tá se afogando, se afogar pode. Se fodeu. Podre. Bom, tá bom. Então aí, esse cara aí, né, eles perguntaram por que ele não tinha os dois braços. Aí ele falou que ele foi. E o lago mostrou um montão de peixe, que estava perfeito para pescar. É muito estranho. Aí ele foi com o seu bote. E aí ele estava nadando, aí ele estava no bote, e aí tá lá, de boa, né,
Pela estrada fora eu vou bem contente. E Binho não é lindo nem inteligente. Não sou não, viu gente? Eu sou capial, chucro, bicho do mato, sem estudo e sem cultura. Isso eu nunca neguei. Não sou um rapaz inteligente. Falo besteira mesmo por causa disso, mas porque é o que eu sou. E aí, tá lá. Então vai sair um montão de palavras erradas, mas não. Questão disso aqui é sucros de frutas gummies. Eu sei fazer, tá? Não, mas não fico dando pulinhos alto não, porque o suco de frutas gummies é para os ursinhos gummies e eu não sou urso. Aí, então tá. E aí ele tava lá pescando. Aí nisso, o remo, do nada o remo que ele tava usando, escapou da mão dele e afundou. Aí ele foi, pegou, colocou o braço para poder buscar o remo. Só que quando ele levantou, aí só levantou o cotoco. Aí ele ficou maneta, cotoco. Aí ele começou a gritar, só que o interessante é que ele já levantou o braço já cicatrizado, sabe? Ele contando, o braço cicatrizado, mas logicamente ele estava gritando. Aí tinha uns que perguntavam, mas então porque você estava gritando, já estava até cicatrizado. Ele, não, mas mas eu gritei por causa disso, não sei o que foi que pegou, cortou meu braço. Eu sei que quando eu tirei já estava, my legs, legs é perna. Meu braço, cadê meu braço? Não sei o que. Aí, segundo ele, o braço dele apareceu do outro lado do bote. E, sabe, assim, não sei, que ele falou assim, eu não sei. Aí eu fui tentar pegar, só que nisso o braço afundou. E aí eu fui lá e eu enfiei o braço. Aí quando eu levantei, pronto, já tava os dois cotoquinhos. My legs. De novo, my legs, cara. Meus braços, cadê meus braços? Aí o povo rindo, ele falou assim, não, eu sei que agora parece piada, mas gente, quando aconteceu, até hoje eu tô perturbado. Mas tudo bem. E aí, o que acontece? Como é muito antigo, então não tinha luz elétrica, era lamparina. E eles costumavam brincar até tarde na rua e tal, essas coisas assim do tipo. E aí era ele e um amigo dele. E aí o que acontece? Então a história é dele, não é ele contando a história. Tem essa história de como ele perdeu os my leg não, meus braços. Muscle. Bom, aí, então tá. Aí contando a história, de onde vem a lenda que a morte é algo que a gente conhece. Parece que eles estavam brincando de esconde-esconde, né? Porque também, você sabe que esconde-esconde é uma brincadeira antiga. E eles estavam brincando lá e tal. E eu não sei se com vocês já aconteceram, tipo, passar aquela coisa assim, tipo, quando passa uma luz, aí a sua sombra passa. Que nem, por exemplo, a luz está aqui embaixo, tá vendo? Ó, onde está a sombra. Tá vendo? Não tem como a sombra tá abaixo da luz, ele tem que estar acima. Que aí, ó, Terra, planeta, puxa, nada a ver. Moscou, aí, tudo bem. Aí passou assim. Aí no caso o colega dele falou assim, nossa, eu acho que passou alguma coisa aqui, porque eu vi o seu vulto, né? Que é vulto, que não tinha certeza, então a gente fala vulto. Como eu vejo, como qualquer um vê. Aí passou um vulto, ele falou assim, não, eu acho que tem alguém aqui. Tem alguém aqui com lamparina, acho que tem alguém já. Parece que alguém não nos achou. Aí eles começaram a procurar, né? Onde estava a pessoa. Aí nisso, eles pegaram, acenderam uma vela. Também vela é antiga. Aí eles acenderam uma vela. Fala coisa antiga também, violência é coisa antiga, tá? Reza a lenda que quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, tava rolando, sabe? Um futebolzinho entre os Yanomamis e o Wayampi. Acho que é o Wayampi que fala. Eu acho que é isso. Se eu estiver errando também, é por alguns centavos. Como eu disse pra você, eu sou chucro. Mas tava tendo um futebolzinho lá, um amistoso entre eles. Disputa na tribo. Pra você ver, tá, mas o que tem a ver? O que isso tem a ver com a violência? Não, é porque na entrada tinha um rapazinho, né, um índiozinho vendendo lanças, canivetes para depois do amistoso. Essa também foi podre. Então tá. Aí tudo bem, aí eles pegaram, acenderam a vela para poder procurar de onde estava vindo, de onde veio essa luz, né? Esse flash de luz para poder refletir o vulto. E aí eles estavam lá procurando e não via nada. Só que aí o rapaz que estava, lógico, não os my legs, porque não tinha como segurar a vela. Aí, tá vendo? Já entrou, aí eu já entrou o ditado, segurar a vela. Não, eu não vou sair com vocês não, porque aí eu vou ficar lá segurando vela. Também foi podre. Então tá, aí tava o rapaz segurando vela. E aí eles estavam procurando. Só que aí não perceberam uma coisa. Tava em duas pessoas, correto? Então
o rapaz que estava segurando a vela, passando, né, olhando assim, aí ele se assustou com a sua sombra. Você sabe, pô, aqui, às vezes eu mexendo assim, eu tô vendo, mas quando você usa a vela assim, você, logicamente, se você estiver desprevenido, você vai ver que a sua sombra tá atrás de você, normal. Então, aí a pessoa, ele se assustou com a sombra. Só que ele reparou que só tinha uma sombra. E ele passou a vela perto do rapaz que não tinha meus braços, e viu que não, a sombra dele não estava aparecendo. Só que aí a sombra, não é que a sombra não estava aparecendo. Eu falei pra você, tá vendo? Aqui, ó. A luz está aqui embaixo, aí a minha sombra está aqui em cima. Então, exemplo, a sombra estava aparecendo embaixo da luz, por baixo da luz. E aí quando ele foi ver, aí viu, aí a sombra do rapaz que estava segurando a vela estava de um lado da parede, e a sombra do maneta estava do outro lado, contra a luz. Quando ele reparou que a sombra dele estava do outro lado, segundo a história, o semblante dele mudou como um semblante de paz, né? Que tem pessoas que, você sabe, tem pessoas que quando vai morrer tem um semblante de paz. Segundo ele, que quando ele viu a sombra do outro lado, a última palavra, a única coisa que ele disse foi assim: então é você? E aí ele caiu e morreu. E aí gerou essa lenda de que a morte é algo que a gente conhece. Por um tempo, quando eu escutei essa história, por um tempo eu fiquei assustado, tá, gente? Fiquei assustado, eu achei que realmente era sombra. Acreditei que era sombra. Pode ser que seja, também não sei. É um mistério, é o desconhecido, correto? Mas eu lembro que na época eu cheguei a colocar 4 lâmpadas, sabe, assim, em cada ponto do quarto, para não dar sombra. Mas vocês sabem, não tem como. Sempre vai ter sombra. É difícil não ter, sempre vai ter sombra. Debaixo do seu pé já é uma sombra. E aí eu fiquei um bom tempo assim, com um medão, porque eu fiquei com medo de simplesmente eu acordar e ver minha sombra de um jeito estranhão. Mas essa é a lenda de onde surgiu a história de que a morte é algo que a gente conhece. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Essa é uma história de Happy Halloween. Happy Halloween. Silvan Sherrock. É isso aí. Até mais, galerinha. Suco de frutas gummies, batizado. Tchau, meus queridos. Palminhas. Ué, aqui geral brilha.